concluímos que a maior garantia contra o charlatanismo é o mais absoluto desinteresse. Por isso que não há charlatães desinteressados. O nosso episódio de hoje está na Revista Espírita de março de 1859 e tem como título Médiuns Interesseiros. No mês anterior, fevereiro, Kardec escreveu um artigo sobre os escolhos da mediunidade e lá ele afirmou que uma das características que estava no rol dos defeitos que poderiam dar guarida aos espíritos imperfeitos era exatamente a cupidez, a ambição, o interesse, a cobiça. E nesse artigo que estamos estudando hoje, ele resolve falar um pouco mais sobre isso, sobre a importância do desinteresse no campo da mediunidade. É preciso colocar na linha de frente dos médiuns interesseiros aqueles que poderiam fazer de sua faculdade uma profissão, dando o que se denomina de consultas ou sessões remuneradas. Me chamou a atenção que logo em seguida, Kardec afirma que na França ele não conhecia nenhum caso desse médium interesseiro que utilizava a mediunidade para consultas remuneradas, mas que como tudo pode ser explorado, nada haveria de tão surpreendente se a mediunidade também passasse por isso, se pessoas também tentassem explorar os espíritos desencarnados para essas consultas, para ganhar dinheiro com isso. E isso me chamou a atenção porque, diferente de Kardec, eu já me deparei com esses casos de mediunidade transformada em profissão e remunerada muitas vezes. Ele também vai nos dizer que aqueles que já têm alguma experiência com a mediunidade e com as evocações espíritas, há de saber que não é nada fácil conseguir essas comunicações de espíritos sérios e que muito pouco é necessário para afastar esses espíritos, principalmente qualquer menção, qualquer indício de egoísmo e de interesse pessoal. Sendo assim, é impensável que espíritos superiores se submetam aos nossos caprichos de estar aqui para experiências ou para dar respostas ou adivinhações no horário que nós marcamos, conforme a nossa solicitação, para atender aos nossos desejos ou a nossa curiosidade ou a nossa descrença. Sem dúvidas, nos diz Kardec, poderemos obter comunicações, mas sabe lá Deus a procedência. Os espíritos levianos, mentirosos, travessos, zombadores e toda a corja de espíritos inferiores vêm sempre, estão dispostos a responder tudo. Outro dia, São Luís nos dizia na sociedade: evocai um rochedo, e ele vos responderá. Entretanto, nem sempre esse interesse é apenas financeiro, é apenas a remuneração. Existe ainda um outro tipo de interesse que Kardec trabalha aqui, que nós já citamos em outro episódio, que está muito presente no Livro dos Espíritos, essa questão do interesse, e que não se aplica só ao campo da mediunidade ostensiva, mas de qualquer uma das nossas realizações, de qualquer uma das atividades que venhamos a desenvolver em prol do bem ou em prol da doutrina espírita. O interesse nem sempre se traduz na esperança de um ganho material, mas também nas ambições de qualquer natureza, sobre as quais pode fundar-se a esperança pessoal. E ele ainda nos diz que os espíritos zombeteiros e tantos outros que por motivos pessoais ou até mesmo sem ter nenhum motivo específico se aproveitam muitas vezes dessas brechas,
dessas intenções pessoais, dessa segunda intenção de querer um holofote, de querer chamar a atenção, da vaidade que ainda possuímos, se utilizam dessas situações para nos atingir. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar seja o que for, que não corresponda aos desígnios da providência. Além do estudo do Livro dos Médiuns, que é uma obra imprescindível para a compreensão, para a prática, para o exercício da mediunidade, existem várias outras obras que também falam desse tema e que são maravilhosas. Os Mensageiros é uma obra que me marcou muito, inclusive quando eu li aqui essa questão dos médiuns interesseiros, desse interesse financeiro ou não, eu fiquei lembrando de vários casos que estão lá relatados pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier nessa obra. Então, se você quer ver uma coisa assim prática, consequências disso, Os Mensageiros é uma obra muito interessante. A obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, também me marcou muito. São capítulos mais ou menos independentes, mas que trazem assim mensagens práticas, profundas e que foram muito importantes para mim nesse campo. E outra obra também do Espírito André Luiz, maravilhosa, é Nos Domínios da Mediunidade. Ficam essas 3 dicas dentre tantas outras maravilhosas que existem, mas essas 3 vieram à minha mente com mais força durante esse estudo. O médium de efeitos físicos, assim como de comunicações inteligentes, não recebeu essa faculdade para seu bel prazer. Ela lhe foi dada com a condição de usá-la adequadamente. Se abusar, poderá ser retirada ou trazer-lhe prejuízos, porque definitivamente os espíritos inferiores estão às ordens dos espíritos superiores. E por fim, Kardec ainda dirá que nem mesmo os espíritos inferiores, em muitos casos, se submetem a essas exigências de horário, de dia, de hora marcada, para consulta ou para realizar um fenômeno de efeitos físicos que chame a atenção, que surpreenda, que atraia pessoas. Muitas vezes eles também se cansam, eles também não comparecem, pregam peças naquele médium. E aí abre o campo do charlatanismo. Porque não aparecendo o espírito que disse que apareceria para uma mensagem ou para uma consulta, ou seja, para o que for, o médium então, necessitando dar uma resposta, dar uma mensagem, produzir algo, acaba fingindo. E Kardec diz, a imaginação vai longe nessas situações. De tudo quando precede, concluímos que a maior garantia contra o charlatanismo é o mais absoluto desinteresse. Por isso que não há charlatães desinteressados. Se isso nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, retira aos maus espíritos um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. Que cada um de nós, tanto médiuns ostensivos quanto médiuns em geral, possamos fazer essa reflexão quanto ao nosso interesse pessoal, de tudo aquilo que temos realizado nas nossas casas espíritas, no movimento espírita. Será que temos trabalhado o nosso desinteresse pessoal? Porque é um processo, a gente não vai mudar isso do dia para a noite, mas precisamos olhar com sinceridade para aquilo que nos move, para aquilo que nos alimenta. Será que precisamos sempre de aplausos? Será que precisamos que alguém diga, foi incrível o que você fez? Ou o simples fato de fazer e de nos sentirmos úteis, como Kardec relata em alguns outros artigos, já é o nosso alimento. Porque quando somos movidos
quando o que nos alimenta, o nosso verdadeiro interesse, ainda que escamoteado, é esse retorno das pessoas ao nosso redor, quando essas pessoas se viram contra nós, por algum motivo desagradamos, nós ficamos muito melindrados e muitas vezes até abandonamos aquilo que acreditávamos, a casa espírita, o trabalho que realizávamos. Mas quando nós temos em mente que estamos trabalhando verdadeiramente para algo superior, quando a nossa mais profunda conexão é com Deus, quando é Ele que nos alimenta, quando o nosso guia e modelo é Jesus, esses melindres perdem espaço. Ainda que nos chateemos um pouco de início, nós não perdemos a motivação de prosseguir. Reflitamos sinceramente sobre isso e trabalhemos para o nosso próprio desinteresse pessoal, para que haja sempre a caridade desinteressada dentro de nós, movendo cada uma das nossas ações. Até o próximo episódio.